Saudações cristalinas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar novamente respondendo questionamentos. Recentemente eu gravei um vídeo com 13 perguntas sobre o veganismo, que foi enviado pelos meus amigos do canal Animadruga. E eu recebi um feedback com mais um monte de perguntas. Então se você tem interesse em saber a minha opinião sobre esse assunto, que no tema de hoje é basicamente direitos humanos, eu vou estar respondendo as questões aqui que me enviaram. Então nosso amigo do canal Animadruga falou o seguinte: obrigado por se dispor a responder aquelas minhas perguntas. Tenho novas dúvidas, por favor considerem fazer mais outro vídeo para respondê-las. Estamos aí, Animadruga, vamos responder essas perguntas aí com a filosofia do amor cristalino. Lembrando, essa é a minha opinião pessoal, não representa a opinião de mais ninguém, não levanto bandeira alguma, é simplesmente a opinião de um pesquisador da consciência, de uma pessoa comum, qualquer. Se for útil para você essas opiniões, espero que sim, espero que te ajudem em algo. Se não for, simplesmente desconsidere. Estou sempre aberto para discussões, debates conscientes, então qualquer coisa deixa seus comentários aí embaixo. Perguntas. Primeira, faz sentido ser vegano e apoiar o aborto? Não sei. Sinceramente, tem muitas coisas que não tem sentido e outras têm. Para algumas pessoas ser vegano é uma questão alimentar, não é uma questão de ética, e apoiar o aborto também. Então é uma coisa que, ao meu ver, se você é um vegano de verdade, que ama os animais, que luta pela vida, que tem essa consciência, não tem muito sentido apoiar o aborto. Mas tem pessoa que é vegano por outros motivos, então depende muito do motivo que faz a pessoa querer ser vegana, certo? Essa é a minha opinião. Então, alguns casos faz sentido e outros casos não faz. Então, eu acho que apoiar o aborto é uma coisa bem complexa, assim. De uma forma geral, eu sou contra o aborto. Faz sentido ser vegano e apoiar o transplante de órgãos dos pacientes que tiveram morte cerebral e são mantidos vivos por aparelhos? Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas quando a pessoa já é predisposta a doar órgãos, tem que analisar muito isso. Por exemplo, eu sou doador de órgãos. Se eu tivesse morte cerebral, eu não teria problema nenhum que meus órgãos fossem doados, desligar o aparelho lá, porque eu tenho consciência que a minha alma, o meu espírito, a minha consciência está ocupando o corpo. E se o corpo não funciona mais, se o meu cérebro não funciona, eu não consigo fazer nada no corpo, eu estou preso no corpo. E talvez a morte seja um desligamento. Então, para mim, eu doaria meus órgãos tranquilamente. Só que aí, como é que vai saber isso? Tem que ter uma conversa anterior, a pessoa tem que ser um doador declarado. Então aqui já estou fazendo um vídeo declarando que sou doador de órgãos. Se meu cérebro morrer, pode pegar e usar tudo aí. Os órgãos são intactos, porque eu sou vegano, né? Um órgão bom, de primeira qualidade. Mas então assim, para mim não tem... Essas perguntas são meio estranhas, porque para mim as coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser vegano é uma coisa e apoiar transplante de órgãos é outra. Então, na minha opinião, o transplante de órgãos não é uma coisa muito boa. Porque você receber o órgão de uma outra pessoa, você está recebendo energia de outra pessoa. Então, por exemplo, o fígado. O fígado, além de ser um órgão físico, que tem várias funções de metabolismo, ele tem funções energéticas, e ele transmuta emoções, energias. Então você vai receber isso de outra pessoa, você vai receber toda essa carga. O coração, por exemplo, o coração é o teu amor, é onde você sente as coisas. Então, se transplantar um coração, você vai pegar uma carga de sentimentos, emoções de outra pessoa. Isso é minha crença. Então, ao meu ver, transplante é uma coisa complexa. Só que eu nunca fiquei doente, eu nunca precisei de um transplante. Quem sabe se eu ficasse, eu mudaria de opinião. Então, ao meu ver, eu me abstenho um pouco de pensar nessas coisas, porque na minha vida não tem sentido ficar comparando se o vegano deve apoiar isso ou não. Isso é a minha opinião. Terceira pergunta: você concorda que para ver alguém num corpo, é preciso que nesse corpo exista uma mente? Sim. Ao meu ver, a mente não é uma função do corpo. A mente é uma função da consciência. Então a consciência ela é composta de vários veículos de manifestação. Um deles é chamado corpo mental, mental soma, e ele está fora do corpo e utiliza o corpo como forma de expressão.
Outro veículo é o psicossoma, que é o corpo emocional, que também está fora do corpo e usa o corpo. Outro deles é o energossoma, o corpo de energia, que também está fora do corpo e usa o corpo. E esse final é o corpo físico. Então o corpo físico é um aspecto da consciência. E esse alguém que você está citando é a consciência propriamente dita, que ela encarna num corpo, desencarna, encarna em outro, muda de dimensão. Então o alguém, o ser, é uma consciência, ele está ocupando um corpo. E ele utiliza a mente como veículo de expressão. E a mente, por sua vez, utiliza o cérebro. Tá? Você considera que no corpo de um bebê anencéfalo tem alguém? Claro, se não tivesse ninguém, o corpo não estava vivo. Então não é porque a questão cerebral não interessa. Tem alguém sim, tem uma consciência que está ligada àquele corpo e que está experimentando o corpo. E isso não, o cérebro, mesmo que o cérebro esteja sem função, mesmo que seja um anencéfalo, mesmo que a pessoa tenha limitações como paralisia total, a pessoa que está no estado vegetativo, a consciência dela continua no corpo, continua ligada ao corpo. Então, enquanto não houver a morte completa do corpo, tem uma consciência ligada ao corpo. Que critério você tem para calcular quando a vida de alguém começa e quando a vida de alguém termina? Isso é uma coisa meio assim, não tem como calcular, não é um cálculo. A vida não é uma coisa matemática. E na minha opinião, a vida nunca começa e nunca termina, porque a vida é eterna. Agora, a vida física, a vida material, ao meu ver, ela começa já na concepção. Quando há concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a consciência já está ligada nisso. Por quê? Por que essa é a minha opinião? Porque eu lembro, é importante falar para vocês no vídeo, eu lembro do momento em que eu fui concebido. Eu lembro do momento que meus pais estavam em união sexual e que eu escolhi nascer. Eu estava fora do planeta Terra, eu vi a luz dos meus pais e eu entrei no óvulo junto com o espermatozoide. Quando fecundou, eu tive consciência do meu corpo. Então, nesse momento, eu já estava ligado ao corpo. Eu não estava dentro do corpo, mas eu já estava ligado. E todas as informações da minha alma, da minha consciência, ajudaram a desenvolver o meu corpo. E isso explica muitas questões, por exemplo, doenças congênitas, doenças de DNA, doenças que, por exemplo, síndrome de Down, por exemplo, alguns casos de deficiências. Isso está ligado às informações que a alma tem, que a consciência tem. E é aquilo que ela precisa viver naquela vida. Então, ao meu ver, esse é o começo da coisa. E o fim da vida material é quando o coração para de bater e quando desliga tudo, não quando desliga o cérebro. Tá? Se o corpo está vivo, a consciência está ligada ao corpo. E aí a matéria acaba quando a matéria começa a degenerar. E para degenerar a matéria, o coração tem que parar, o sangue tem que parar de circular, e aí o corpo ainda tem um tempo, depois ele começa a entrar num processo de apodrecimento. E é nesse momento aí que foi rompido o cordão que liga, chamado cordão de prata, que liga o corpo à consciência, e a consciência vai para uma outra dimensão, viver outra experiência, quem sabe uma próxima encarnação. Então essa é a minha opinião, mas não é um cálculo, é uma opinião. 6. Uma vez que assumimos a premissa de que a vida de alguém só acaba quando o cérebro para, seria lógico concluir que a vida de alguém só começaria quando o cérebro se forma? Se você utiliza essa lógica, que a vida acaba quando o cérebro para, talvez seria lógico dizer que a vida começa quando o cérebro se forma. Porém, na minha opinião, a vida não acaba quando o cérebro para e não começa quando o cérebro se forma. Na minha opinião, a vida começa antes e termina depois. A vida começa na concepção e termina quando o corpo perde o sentido, o corpo começa a se desfazer, a apodrecer, certo? Enquanto o corpo está se regenerando, fazendo alguma coisa, tem vida ali. 7. Por que os veganos não defendem que as plantas devem ter direito? Bom, aí tem que perguntar para cada vegano. A minha opinião é o seguinte, as plantas têm direito sim, à vida como todos nós, mas as plantas evoluem de uma outra forma. As plantas não são seres individuais como os animais. Cada animal tem a sua consciência separada. Os animais, principalmente os mais evoluídos, como os mamíferos, que têm placenta,
cada mamífero é diferente, é um indivíduo, é uma alma. Já as plantas, elas são uma alma coletiva. E essa alma coletiva é responsável por cada espécie. Então, cada espécie de planta é diferente. Mas aí você vê como as plantas se multiplicam. Por exemplo, um milho. O milho nasce, vai dar uma espiga de milho e olha quantas possibilidades que tem do milho se propagar. Ele pode ter vários filhos, várias gerações e continuar existindo. Então, enquanto o milho estiver existindo, a espécie inteira está existindo, então a vida deles continua. E uma coisa interessante sobre plantas é o seguinte, é você compreender que as plantas, quando você corta um pedaço de uma planta, ela continua existindo. Por exemplo, eu tenho aqui um manjericão aqui no quintal. Se você cortar um galho de manjericão, colocar na água, logo aí ele vai soltar algumas raízes, em uma semana, 15 dias, vai soltar raízes, você pode plantar isso e virar uma outra planta. E a planta que você cortou, quando você corta um galho, vai nascer 2. Então a planta continua se desenvolvendo. Então, ao meu ver, as plantas têm um funcionamento totalmente diferente dos animais. E os veganos são muito ligados nas questões emocionais, porque os animais sentem, os animais têm emoções mesmo, que dá para perceber. E as plantas não dá para perceber tanto, tá? Então, mas tem também. Mas aí já é uma outra questão. Então, ao meu ver, os veganos não se apegam tanto nisso, porque a maioria nem pensa sobre isso, né? A maioria nem é tão profundo de pensar sobre a vida das plantas. Quando é profundo e pensa na vida das plantas, o vegano pensa, meu Deus, eu tenho que viver de luz. Isso já aconteceu comigo. Tinha uma época que eu estava comendo brotos e eu comecei a perceber que os brotos eles eram igual um feto. Eu falei, nossa, eu estou comendo o feto da planta, que absurdo. E eu me senti um mau caráter. Eu falei, nossa, eu estou matando a vida. Porque de fato eu estava matando aquela vida para me alimentar. E é a mesma coisa que comer um animal, na minha opinião. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a falar, vou viver sem comer. E eu fiquei muito tempo sem comer depois disso aí. Depois dessa minha crise consciencial, eu fiquei 21 dias sem comer. Falei, não vou comer. E depois eu entendi que aquilo ali ia me nutrir, que eu ia utilizar aquela energia a meu favor, que a planta continuava viva e tal. Eu, na verdade, talvez tenha me convencido, mas ao meu ver, toda a vida é igual e a planta deveria ser respeitada igual ao animal. Amor é amor. Se ama uma coisa, tem que amar todas. Vamos lá. Uma vez que a estrela do mar é um animal que não tem sistema nervoso central, haveria algum problema ético em tratá-lo como recurso ou propriedade? Aí, não sei exatamente, mas, ao meu ver, recurso e propriedade com uma estrela do mar, eu acho errado. Você ficar se apropriando de um animal, de uma vida, tratar como propriedade, recurso, produto, eu não acho adequado, não. Nem as plantas eu acho adequado. Na minha opinião, as plantas são minhas amigas. Então eu tenho plantas que eu cuido faz anos. Por exemplo, se você for na minha casa, lá no Paraná, na casa dos meus pais, lá tem mais ou menos uns 7, 8 pés de manjericão. E são todos da mesma planta, que eu cortei e multipliquei. Cortei e multipliquei. Então uma planta virou 8 plantas. E são plantas enormes hoje em dia. E eu já dei muda para não sei quantas pessoas. Então uma planta virou milhares de plantas já. Porque ela vai se espalhando. E a mesma planta tem, a gente utiliza ela com amor há mais de 10 anos. E assim, ela é um recurso para a gente, mas eu não considero uma propriedade, ela é uma companheira, é uma alma de uma planta que está ali para servir. Então as plantas têm também esse propósito de servir. As plantas servem de alimentação aos seres e as plantas querem sobreviver, querem procriar. E se você está multiplicando as plantas, se você está plantando, você está fazendo alguma troca. Entretanto, se você for analisar na profundidade da ética, o ideal seria viver de luz. Por isso que os extraterrestres, não sei se vocês acreditam nisso ou não, de planetas mais evoluídos, nem comem. Os caras não precisam mais comer. E muitos ETs que estão vivos aqui no planeta, que vivem de luz, já tem uma galera que vive de luz, não come justamente porque eles querem ser o mais ético possível. E eu tenho essa meta. Daqui 2, 3 anos, 5 anos, não sei quando, eu vou viver de luz, não vou mais comer. Porque eu quero chegar nesse ponto de cosmoética. Então, eu acho que não é ético tratar nada como recurso ou propriedade. Porém, é o nível atual da humanidade. Fazer o quê? 9. Uma vez que um bebê anencéfalo é um animal que não tem sistema nervoso central, haveria algum problema ético em tratá-lo como recurso ou propriedade? Com certeza. O bebê é um ser humano vivo, aí já a ética já fica um pouco mais
contundente. Eu acho que é a mesma coisa, mas quando a gente para analisar um ser humano, a complexidade da alma humana, da consciência humana, o merecimento que você tem em encarnar num corpo humano, quer dizer que você já passou por outros estágios, que você já foi um mineral, um vegetal, um animal e agora você está um humano. Então, ao meu ver, é uma coisa totalmente diferente e o bebê anencefalo tem que ser tratado como um ser humano comum. Não interessa se ele tem sistema nervoso central ou não. Ele tem que ser tratado igual, tem que ter os mesmos direitos que qualquer ser humano.